Olá pessoal, sou Márcio Santin. Hoje estamos aqui pelo Instituto de Pesquisas conversando com o Dr. Sérgio Panunzio sobre o lançamento do seu novo livro. Quiserem fazer a sua inscrição no canal IAPPF, curtir a página, para poder estar acompanhando os nossos vídeos e os próximos que serão feitos. Desde já agradeço a atenção e presença de todos aí online. Olá pessoal, hoje estamos aqui dando sequência aos nossos vídeos e hoje estaremos conversando sobre direito. Estou com meu convidado aqui, Sérgio Panunzio, é advogado, professor, tem pós-graduação e mestrado em argumentação e lógica jurídica pela Universidade de Alicante, Espanha. E a nossa conversa hoje, Panunzio, será basicamente sobre o lançamento do seu livro, né? Pensando o Direito, que será no dia 12 desse mês. E tem muitas questões atuais que estão presentes nesse livro, tanto é que a sociedade ela vive um clima de, vamos falar, atravessando um fenômeno de insegurança jurídica. Porque o que nós estamos vendo, pegando com base algumas decisões, entre elas algumas decisões do Supremo, da nossa Suprema Corte, o que eu percebo que está acontecendo, e não só eu, como a maioria das pessoas, é que nós estamos vivendo uma espécie de torre de Babel de decisões. Ou seja, parece-me que vai um pouco contra aquilo que você está propondo, com uma excelente ideia, que eu estava lendo o seu livro, como um método científico, um método objetivo para pensar as questões do direito e as decisões do judiciário. Sucintamente, se você puder nos falar aqui, como que é desenvolvido, porque na realidade o próprio título, o Repensando o Direito, que é o título desse livro, remete também a uma revisão, a um resgate de uma tradição que existia no direito de pensar mais com lógica essas questões jurídicas e não com valores que me parecem um tanto subjetivos e recheados de conteúdos político-ideológicos. Pergunta, bom dia, ouvinte. Pergunta, vou tentar responder, vou fatiar um pouco essa pergunta. Vou começar com a década, vou começar com a Constituição de 88. Com o advento da Constituição de 88, o nosso país, o Brasil, se alinhou com as constituições humanistas da Europa, foi quando adotou o Pacto de São José de Costa Rica. A partir de então, os princípios constitucionais passaram a ser levados em consideração dentro da decisão judicial. Até então, nós vínhamos dentro daquela estrutura do dura lex sed lex, ou seja, dura a lei, mas é a lei. A partir da Constituição de 88, o magistrado ele passou a decidir sopesando o valor constitucional. Por exemplo, se a lei ela está em conflito com o texto constitucional, ela pode deixar de ser aplicada. A exemplo, o nazismo. Na Segunda Guerra Mundial, com o advento do nazismo, o agente da SS ele aniquilava alguns povos, né? Os judeus e outros, ciganos, e aí ele tinha como apoio a norma. A lei permite, a lei exige. Então, se eu não cumprir com a minha obrigação, eu posso ser penalizado. Ou seja, a lei passou a funcionar como um escudo justificativo e como uma justificativa de um homicídio. Então, com o advento da Constituição de 88, passou-se a questionar a justeza da lei. Se a lei é justa ou se a lei é injusta. Sim. Dentro do contexto constitucional. A partir de então, você começa a sentir na corte, na corte constitucional, algumas decisões que na década de 2000 elas passaram a ser
discutidas academicamente como se fosse um ativismo judicial, como se fosse uma inovação. Mas não foi isso. Os tribunais, eles se anteciparam a essa discussão e colocaram alguns magistrados e dirigiram alguns magistrados para a Espanha, para a Alemanha, para que se aculturassem nesta nova forma de decidir, para acompanhar o pensamento europeu, porque o nosso direito, apesar de falar em direito romano, na verdade, ele é alemão, porque ele sai de Roma e ele é, na Alemanha, ele é sintetizado através dos códigos. A Alemanha codificou. E a partir da codificação, criou-se essa doutrina do dura lex sed lex, e que está cedendo espaço hoje ao sopesamento de valor. Então, às vezes, causa uma certa estranheza. E, às vezes, você percebe também alguns abusos. Porque quando você sopesa valores, você está mexendo com a estrutura intelectual daquele que decide. E, às vezes, essa estrutura ela não é dentro daquele padrão ético instituído. O magistrado, às vezes, ele tem uma visão diferente sobre aquele assunto. Mas desde que a decisão seja fundamentada e esse sopesamento ele seja bem equilibrado, eu acho que a matéria ela não tem que ser discutida nos cantões, a não ser de forma acadêmica, a não ser de forma científica. Ela tem que ser discutida de forma científica, porque ela causa muita confusão. De outro lado, as universidades não aculturaram os advogados. Eu tive que sair do país para entender o que estava acontecendo naquela oportunidade. Some-se a isso a inteligência artificial, que também começou a contaminar a tudo e a todos, né? Com essa velocidade que ela está vindo. Mas, de um modo geral, se o operador do direito ele se aproximar dessa estrutura científica do direito, eu tenho certeza que ele passará a entender de forma mais eficaz e terá também o controle eficiente da função jurisdicional. Mas ele tem que entender o direito como ciência. Ele tem que sair da linguagem natural e focar no direito como ciência. Agora, esse déficit que está tendo, né, dos alunos, né, no caso, eles serão os futuros juízes, promotores, os advogados, os operadores do direito, né? E como que você acha que dá para suprir, compensar um pouco esse déficit? Vai ter que ter estudos complementares, alguma coisa para tentar resgatar esse método científico para que eles possam exercer a sua profissão de uma maneira mais racional, de uma maneira mais científica, sem tanto utilizar-se, por exemplo, né, dessa diferença que você vai estar fazendo no seu livro em relação à questão da linguagem artificial com a linguagem natural? Como que é isso, resgatar Veja bem, eu acho que essa é uma seleção natural do próprio tribunal. O acadêmico que se dirige a um concurso público, ele, num primeiro momento, ele tem que ter um domínio absoluto da legislação. Os exames, as provas, os concursos, eles são eliminatórios e avaliam 100% a capacidade de assimilação daquele candidato. É como se você estivesse abastecendo um computador de informações, né? Quando você se dá por satisfeito, né, que o computador, o seu software, ele está aparelhado, a partir daí é obrigação do tribunal a reorientação dentro de conceitos principiológicos. Tanto que o candidato, quando ele vai para um concurso, ele passa também por um exame psicológico. Sim. Onde se avalia, né, o grau de conhecimento principiológico, a base principiológica. E é isso que exatamente nesse ponto que a inteligência artificial
a nossa salvação é nisso que ela não consegue, é isso que ela não consegue atingir. O sentir, o sentimento humano. Ela não consegue, a máquina não consegue sentir. Ainda bem, né? Ainda bem. E essa é uma questão que eu estou trabalhando nos meus artigos, né, com relação ao impacto da inteligência artificial nas relações humanas, no psiquismo, né? E agora uma coisa que é surpreendente é o seguinte: até tempos atrás pensávamos que a inteligência artificial ela ia servir, ou mesmo a tecnologia, ela ia servir para abolir os serviços manuais, os serviços repetitivos. E hoje, como principalmente o que o senhor está colocando aqui no livro, me parece que foi para estar indo, inclusive, ameaçando a profissão do advogado, do direito, porque existem sistemas, né, baseados em algoritmos que conseguem. Então, quer dizer, o serviço intelectual, independente, você está abordando o direito, mas independente disso aí, se está no direito, pode pegar também outras áreas do conhecimento. Então, o serviço intelectual também, de certa forma, entre aspas, ele está ameaçado? Então, interessante esse caso. Esse é o aspecto assustador da inteligência artificial. E foi isso que me fez ir à Europa em 2005. Por quê? Em 2005, a inteligência artificial ela era o futuro, né? Agora, já em 2012, 2013, 2014 e hoje, ela é o presente. E nós, naquela época, estimávamos uma consequência. E essa consequência, hoje, ela está se aperfeiçoando. Por exemplo, veículos autônomos, avião autônomo. Então, tem uma série de acontecimentos. Constantemente, você fala com autômatos. O Siri da Apple é um exemplo disso. Agora, a BIA do Bradesco? Né? Exato, a BIA do Bradesco. O Bradesco está muito adiantado nisso. Agora, é importante entender bem o que é a inteligência artificial para também não ficar assustado à toa. Vamos começar da origem do homem, o homem na caverna. O homem na caverna, o homem é louco para inventar instrumento que facilite a vida dele. Estava ele lá e de repente apareceu um dinossauro, ele tentou pegar o dinossauro na unha, não deu certo, né? Ele inventou o tacape. A partir daí, ele inventou o machado, ele inventou o fogo, inventou a roda, e ele foi inventando facilitadores para a vida dele. E isso veio um crescente desde os primórdios da humanidade. Desde o Homo sapiens ele vem crescendo. E quem explica muito é o Yuval Harari, no livro Sapiens dele. Sim. A explicação dele é maravilhosa. Então o homem veio num crescente e chega hoje na inteligência artificial, onde ele está facilitando a vida de todos. Por quê? O carro autônomo, com o carro autônomo você tem uma consequência na sociedade interessante. Você deixa de ter acidentes, o seguro do automóvel reduz, você não tem necessidade de ter um automóvel na sua casa. Você pode ter um carro no conjunto do bairro onde você mora. Você registra os horários que esse carro tem que estar na sua porta para te levar. Você registra em caso de emergência. Então, a sociedade está sofrendo uma metamorfose e a base disso é a inteligência artificial. Mas o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial ela tem como base científica, como base a ciência pura. Por quê? Você tem a linguagem natural e você tem a linguagem artificial. Então, você elege dentro de um determinado projeto, você elege quais são as circunstâncias para aquele projeto atender um homem em determinado benefício. A partir do momento em que você elege qual será a sua base de pesquisa, você vai criar todas as circunstâncias possíveis necessárias que possam atingir esta circunstância que você está pesquisando. Quando você chegar a 97, 98% de possibilidades identificáveis, você tem uma startup. Por exemplo, simplificando, como é que um avião voa?
O que um piloto faz no seu avião? Né? Então, o avião tem uma velocidade de decolagem, ele tem um peso que permite a ele a decolagem, ele tem uma velocidade do vento, ele tem uma temperatura ambiente. Então, são coisas identificáveis. Você vai montando um algoritmo identificando todas essas variantes. Quando você concluir 99%, 100% dessas variantes, você criou um software que você vai implantar no avião e ele vai decolar sozinho. Então, todas as atividades repetitivas, onde você consegue identificar também os fenômenos da natureza, elas passam a ser de domínio absoluto de um cérebro mecânico. E essa é a minha preocupação em termos de psicologia, porque a questão do pensamento, ela fica meio que encolhida, ela fica meio que... Porque você tem o pensamento daqueles que criaram essas máquinas, os programadores e tal, mas o usuário é um pouco o pensamento que se exige. Então, a possibilidade de se atrofiar as nossas faculdades cognitivas... Total. É total. E Total. Esse é um problema. Não Total. O benefício que a inteligência artificial pode nos trazer, mas toda essa questão... Esse facilitador. Ele traz uma comodidade. Isso. Porque vamos pegar a questão da calculadora. Sim. Só. A calculadora, ela nos fez perdermos a habilidade de fazer operações aritméticas Sim. na cabeça. Então, mas aí eu acho que cabe a cada um, até essa é a matéria do meu livro. O grande segredo está na volta ao passado. É um paradoxo. Nós estamos aí às raias da dicotomia entre o ser biológico e o ser máquina. E eu entendo que a solução ela está no passado, nas formas elementares de pensamento. Ou seja, o cidadão ele tem que voltar a pensar e a raciocinar, mas de forma retilínea, correta e sistemática. Por quê? Você não pode acreditar em tudo que está no sistema. Você tem que passar a questionar o sistema. O homem sempre questionou. Quando ele inventou o tacape, né, e estava lá o tiranossauro na cara dele com aquele dentão, ele falou, não, eu tenho que criar alguma coisa para me salvar aqui, né? É o que eu me permito pensar. Aí ele pegou um pau e deu na cabeça do bicho e matou. Então veja, ele assim é com o pensamento. Eu estou usando de analogia uma força bruta, mas assim é no pensamento. Você não pode, em hipótese alguma, achar que a calculadora é mais rápida que você. Você tem que ser mais rápido que ela. Porque você usa de juízo, de probabilidade e de aproximação. Então você vai lá fazer 150 vezes 150, antes de terminar a digitação, você tem que estar num valor aproximado do que você está buscando. E assim você tem que constantemente estar treinando a sua estrutura de raciocínio. E quando você está trabalhando com um determinado tópico, você tem que ter a certeza manifesta que os conceitos que você está usando, que eles foram dissecados de forma unívoca dentro do direito, por exemplo. Sim. Porque você não pode chegar numa petição e usar de uma linguagem natural, né? A coitadinha da mocinha foi atropeladinha. Eu acho que esse tipo de argumento ele tem que ser descartado no direito. Você tem que usar... O direito ele tem 70 mil verbetes pela enciclopédia Saraiva. Sim. Nesses 70 mil verbetes, são 70 mil verbetes que têm o seu conceito esgotado pelos últimos 2 anos. O homem esgotou. Então, esses conceitos esgotados são os conceitos que devem ser utilizados na linguagem do direito e em qualquer ciência. Mas, por exemplo, na ciência, na inteligência artificial, a linguagem natural, ela é a forma de comunicação para entendimento. Mas a inteligência artificial, ela é uma metalinguagem da linguagem natural. Por quê? Na linguagem científica da inteligência artificial é a matemática.
Então você transforma a semântica em cálculo matemático que vai te permitir construir um software, porque a máquina entende número, ela não entende emoção. Sim. E a nossa vantagem, Márcio, a vantagem do ser humano é isso, a emoção. E quando você fala da psicologia, eu vejo a psicologia como a profissão do futuro. Por quê? A máquina nunca conseguirá raciocinar essa estrutura do sentimento. Ela não vai conseguir. E o Yuval Harari estima que nos próximos 15 anos, numa visão otimista e numa visão pessimista, 10 anos, as universidades dos Estados Unidos, elas terão uma máquina pensando. Logicamente. Não, pensando com sentimentos. Com sentimentos. A União Europeia investiu 1 bilhão de euros. 1 bilhão de euros para que as universidades americanas apresentem um projeto nesse sentido. Eles estão a todo vapor. Então, nesse espaço de tempo, eu acho que o homem ele vai poder navegar da melhor forma possível no pensamento fundamentado, mas no pensamento científico. Nem tudo precisa ser científico, mas quando ele se deparar com determinado inconformismo ou com determinada informação, ele tem que verificar a veracidade daquilo. Ele tem que pesquisar, ele não pode ficar passando coisa para frente, fake news. Ele não pode usar no direito uma linguagem natural para tentar conquistar uma decisão judicial. Ele está fragilizando o próprio cliente dele. Né? Ou seja, ele está fragilizando a estrutura do direito quando ele faz isso. Mas, infelizmente, isso não está na universidade. Isso tem que voltar para o banco escolar. Antigamente, a gente tinha o curso o científico. Né? Ele era dividido, né? Entre as áreas exatas e humanas. Quando você tinha exatas e humanas, foi a partir dali que começou essa dicotomia. Só que hoje, a máquina, ela tenta usar da estrutura de humanas dentro de exatas. Né? É a exatas que traz a informação semântica para dentro da máquina. Então é uma situação gozada que nós estamos vivendo. É paradoxal, mas é assim porque a linguagem que a máquina entende é número. Sim. Não adianta eu derrubar uma lágrima ali que ela não vai entender. Ela vai achar que está vazando óleo do meu sistema. Vai saber, nunca vai interpretar. Né? Não vai saber interpretar. Você vê alguns robôs que o Japão tem feito e tal, mas são robôs, são algumas ficções, né? Não existe ainda um aperfeiçoamento. E como não existe esse aperfeiçoamento, eu acho que é essa a brecha que nós temos, e para tanto nós temos que voltar a pensar de modo científico, obrigatoriamente. Agora, o conceito, né, que você fala em dissecar os conceitos para poder não dar muita brecha, para que caibam... para não ficar frágil. Frágil e não comece a entrar questões subjetivas. Sim. E contaminar o conceito. Mas como a velocidade que nós estamos andando hoje, caminhando hoje, os conceitos também mudam muito rápido. Então, como dar conta de conceitos, principalmente nas ciências humanas, né, com essa velocidade de transformação? Então, mas hoje a gente tem todo um sistema de rede que permite você a atualização frequente. Né? A atualização, ela se faz a cada minuto, a cada segundo. Você tem que se dedicar a isso. Se você quiser ter segurança do que você está fazendo. Se você primar pela segurança, esse é o caminho, você não tem outra solução. Agora também, por outro lado, eu acho que nunca, retomando um pouco a questão do direito, né? Nunca o direito esteve tão presente no cotidiano das pessoas, né? Sim. Em relação, pela própria divulgação que tem, porque as sessões no Supremo são transmitidas ao vivo, então as pessoas têm acesso aos votos, aos pareceres dos ministros. E, por exemplo, o conceito de trânsito em julgado, que era um conceito bem... quase ninguém sabia
o que era trânsito julgado, hoje chegou até no senso comum, né? Ao acesso ao senso comum, não que o trânsito julgado seja um termo do senso da linguagem natural, né? Mas essa questão hoje em dia praticamente o direito não é mais só coisa de advogado, né? Vamos falar assim, o direito está presente e é importante as pessoas terem consciência do quanto essas decisões que nós temos em todos os níveis de corte interferem na vida das pessoas. Então, mas é maravilhoso. Não se trata só de litígios, né? Não, é maravilhoso isso que está acontecendo, mas também é um fator de impacto, porque o cidadão comum ele não tem o conhecimento científico necessário a entender, por exemplo, essa última decisão, onde foi uma decisão cientificamente que você chama de teleológica. O presidente da corte ele decidiu dentro daquilo que ele entendia que era a base legal. Ele se afastou de um sopesamento e abstraiu no dura lex sed lex. Ou seja, foi um pensamento positivista. Mas se você olha para aquela estrutura positivista da decisão dele, você vai ver que na estrutura do presidente da corte, ela foi teleológica. Porque ele entendeu dentro de uma base de princípios do ambiente em que ele conviveu nos últimos 20 anos. Foi isso. Então, ela tem que ser cumprida. Mas aquele que está na base, ele fica revoltado, né? Porque a estrutura que ele se apoiou, principiológica, ele mexeu na alma de alguns de forma positiva e mexeu na alma da grande maioria de forma negativa. Mas é uma decisão. Essa é a visão dele. Né? Então, nos cabe cumprir. Mas cabe também ao legislativo buscar os caminhos para que esse tipo de situação não ocorra mais. Né? É assim que funciona. Executivo, legislativo e judiciário. Para que a sociedade tenha algum tipo de segurança. Né? Para que a sociedade, não digo segurança, mas para que a sociedade tenha um tipo de resposta. A segurança nós temos, né? Apesar do assombro que foi a decisão positivista dele, a segurança a gente tem. Você veja que logo em seguida a coisa já se acalmou, o Congresso já está se movimentando, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados. Então você vê que algo já está acontecendo no sentido de dar uma resposta. Né? Então é assim que funciona. A nossa democracia ela funciona de forma brilhante, Márcio. Nós temos uma das democracias que responde com maior velocidade. Houve uma decisão num dia, já 3, 4 dias depois, o Senado se arrojou a tomar algumas medidas. Né? Não é assim. Veja a Europa, veja a Inglaterra brigando com o Brexit. Né? Veja a Inglaterra, a dificuldade que está aquilo. Né? E outros países, Alemanha. Então nós temos uma democracia muito eficaz. Mas em desenvolvimento, né? Em desenvolvimento. Nós temos em alguns aspectos. Exato. Nós temos excessos e nem todo cidadão comum ele está obrigado a entender esses excessos, mas o operador de direito ele está obrigado. E para tanto ele não pode tentar entender esses excessos com uma linguagem natural. Ele tem que mergulhar no mundo da ciência do direito e através dela identificar pontualmente o que está acontecendo, até para que ele seja um agente de informação dentro do meio em que ele vive, atenuando conflitos e levando uma mensagem de conforto. Não, aquele cara fez isso, fez aquilo, não, mas eu acho que ele tem que ser um pacificador acima de tudo. E ele só será um pacificador quando ele entender de forma científica o que está acontecendo. Não é? Quando ele entender assim. Porque enquanto ele achar que é afronta, isso é sectarismo. É sectarismo.
E não adianta mais aquele discurso de eles e nós, coxinha e quibe. Não adianta, isso não funciona. Né? Esse é um discurso sectário que nos distancia de um ambiente melhor. Isso tem que ser derrubado. E cabe a nós. E voltando a essa questão da psicologia, toda essa fase, toda essa estrutura do sentimento humano, eu acho que a psicologia é a profissão do futuro. Porque, como a inteligência artificial está vindo e contaminando diversos setores, você vai ter que ter uma reavaliação profissional de tudo e de todos. Tudo e de todos. Então, esse pessoal, eles vão precisar de um suporte psicológico, uma reorientação, e essa área da psicologia. A psicologia ela vai entrar muito forte nesses próximos 15 anos, em todos os setores, orientando. Se você, eu estou em Tietê há 40 anos, Márcio. Quando eu cheguei em Tietê, as fazendas começaram a plantar cana. Então eu tinha um universo de cortadores de cana, plantadores, tratores, e foi assim. Hoje já não existe mais isso. O trator anda sozinho, a colheitadeira anda sozinho, o caminhão anda sozinho, tudo autônomo. Tudo autônomo. Eu não tenho mais um cortador de cana, né? O sistema de pulverização é feito com drone. Isso tudo é fruto da inteligência artificial. São softwares que foram criados dentro de startups que construíram alguma coisa que facilitasse a vida do ser humano. Mas dentro da psicologia mesmo, até a questão dos atendimentos, eles estão sendo mediados pela técnica também em alguns aspectos, né? Então, tem os atendimentos online. Hoje em dia, que a pessoa é um psicólogo que está lá atrás. Eu não sei como que está a questão da regulamentação disso hoje, mas também é mediado pela técnica, né? Sim. Então fica uma questão também de até que ponto, né? Mesmo na área da psicologia, ela não pode se contaminar pela tecnologia, mesmo tendo uma pessoa que esteja atrás. Mas quantas pessoas essa pessoa que está atrás está atendendo ao mesmo tempo? Tudo que é possível sistematizar, será sistematizado. A busca por inovação, ela está na alma do homem. E a cada momento tem alguém pensando o que fazer para facilitar. Outro dia tinha um camarada falando do grilo falante. O que é isso? O grilo falante do Pinóquio, né? Ele era o cérebro orientador do Pinóquio. Então a ideia é um grilo falante onde o cidadão, daqui a alguns anos, ele vai andar com uma maquininha no bolso. E o juízo dele também, o superego, né? Sim, o superego. Aí ele pergunta, escute, que filme eu vou assistir hoje? Ele vai falar, vá assistir aquele filme, tal, por causa disso, porque tá aqui, blá, 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 blá. Isso já que nem funciona com o Siri no iPhone. Você, aí Siri, vai chover em Tietê, ele vai responder para você. Está chovendo no Mato Grosso? Não está hoje, vai amanhã, porque não sei o quê. Né? Ou seja, você já consegue, são sistemas que estão aptos a te responder. Ele entende a sua pergunta e te responde. Mas ele não te responde às emoções. É nesse ponto das emoções, das sensações, é que eu acho que a psicologia é uma profissão do futuro. Sim. Você pode até sistematizar se o camarada tem esse tipo de sensação, se ele tem sudorese, se ele está com síndrome de pânico e tal. Isso é uma visão a priorística de um diagnóstico a priorístico. Mas, se o camarada quiser uma cura, ele tem que sentar num divã ou deitar num divã e a partir dali ele tem que se abrir para que um bom profissional possa, de fato, identificar a origem da patologia. E que o psicólogo... E a máquina não vai conseguir. Não, e presencial, que o psicólogo também possa avaliar não só o discurso do cliente, mas a atitude, a mensagem corporal. Que é uma questão que às vezes surge nos tribunais, uma resistência às vezes de levar as conferências, né, as webconferências, né, web audiências para o crime, por exemplo, né? Porque o juiz ele quer
ver presenciar como que é a expressão da pessoa, como que ela está, e não apenas, e olha que ele está vendo num vídeo lá, por exemplo, ele está vendo uma coisa, está vendo a imagem e está pegando o discurso dela, mas para o crime, principalmente, ele quer a presença da pessoa para sentir um pouco. Para você selar... O jurado também, né? Claro, sim, para você selar a sua convicção, para você selar a convicção, tanto no juízo criminal, como no juízo civil e na área da psicologia, você tem que estar frente a frente com a pessoa. Não existe outra maneira. Porque você, no mundo do direito, você também tem que analisar e estudar de modo científico a linguagem corporal. Porque a linguagem corporal você já conseguiu, você consegue fazer um algoritmo dela, da linguagem corporal. Né? E em que situação ela pode ocorrer? Você consegue fazer. Mas a atitude você não consegue. E a atitude é olho no olho. É olho no olho, é olho no olho. Porque meu pai, quando eu era criança, ele falava assim, uma das poucas lições que eu guardei: quando você for apertar a mão de alguém, olhe dentro do olho, porque você olhando dentro do olho, você vai ver a alma. É uma verdade. Né? Aprendi isso quando eu tinha meus 5, 6 anos de idade. Apertar a mão olhando no olho da pessoa, porque é lá que você vai ver a resposta. Sim. Né? Apesar que tem em psicologia algumas estruturas psicológicas que mesmo no olho do olho é difícil a gente saber. É difícil saber. A psicopatia, né? É um plus, né? Os psicopatas, né? Nesse sentido, né? Que é uma questão que é mais difícil saber. Sim. Porque existe um grau de manipulação muito grande. Como característica de personalidade, Hollywood é como se fosse um ator. Hollywood tem colocado muito como o caso de Hannibal. Onde só no final ela descobriu que o camarada era um canibal, né? Então é isso. Eu acho que a inteligência artificial hoje é o presente. Acho que o mundo do direito ele tem que voltar para a ciência pura. Não pode mais ser tratado com linguagem natural. Ele tem que ser tratado através da linguagem artificial do próprio direito. Né? E acho que a gente não tem que ficar assustado com o povo não precisa ficar assustado com a linguagem artificial. Ele tem que se preparar para ela. E evoluir. E tentar evoluir junto. Evoluir junto. Escolher as melhores áreas. Não adianta hoje você procurar lá, eu quero ser piloto de avião, não vai adiantar. Você não vai ter sucesso. Você tem que passar a considerar também que quando você terminar a sua faculdade, você pode não achar emprego. Você tem que considerar isso. E você já tem que começar a fazer um trabalho psicológico para se ajustar a isso e criar mecanismos para que você inove. Né? Para que você inove. O mundo da matemática é um mundo que está aberto, como o mundo da psicologia, o mundo está aberto. Porque o cálculo da inteligência artificial é exponencial. Olha, de 2005 a 2019, ela deu esse passo. É uma coisa que me assusta, porque a gente tinha uma previsão, mas não nesse volume. Agora, nos próximos 10 anos, é assustador o que está por vir. Isso. E principalmente se levarmos em consideração, que é muito instigante, daí a física quântica, né? Sim. Que é o que já estão desenvolvendo, inclusive computadores quânticos já, que são operações em frações de segundo, que conseguem fazer coisas que nem os computadores hoje mais avançados, enormes, da IBM, conseguem fazer. E o gozado, a inteligência artificial, ela começou num tabuleiro de xadrez. Criaram uma máquina para combater com o ser humano. Depois foi para o jogo de dama. A partir dali, o homem se desarvorou a criar sistemas para competir com ele mesmo. Kasparov, alguma coisa assim, o nome daquele jogador? O russo que jogou contra a máquina. Sim. E perdeu. Perdeu com a máquina. Ele ganhou. Depois ele perdeu. Então, o camarada tem que olhar um pouco para o passado. Então, Márcio, é isso aí. Eu acredito na ciência. Eu tenho uma grande expectativa que o operador do direito volte a pensar de modo científico e que com isso ele passe a ter um pouco mais de esperança no futuro. Viu? E entenda que quanto melhor a linha de raciocínio e quanto melhor ele desenvolver essa criatividade, mais feliz ele será. Porque ele passa a ter certeza manifesta
das atitudes e das decisões que ele tomou, da retidão da decisão que ele tomou. É bacana. Então é por aí. Que joia. Einstein já falava assim. O grande prazer do homem está na certeza da retidão do pensamento. E é uma verdade. Sim. E ele não vai relegar isso para a máquina, porque é uma fonte, é a última fonte de prazer dele. Sim. Né? Sem dúvida. Muito obrigado pela obrigado. presença. Obrigado a vocês. Desejar parabéns pelo Obrigado. livro. Será uma honra. Boa sorte lá. Você também, que é escritor e constantemente está fazendo os seus lançamentos, será uma honra recebê-lo lá na Nobel de Sorocaba. Viu? E até para que você veja a estrutura que a Paco ela nos patrocina lá para fazer esse tipo de lançamento. Legal. Vá lá. Agradecido. Na sexta-feira. Agradecido. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Sugestões, comentários, críticas, podem entrar em contato com o Instituto lá, via e-mail, via Messenger. Agradeço.